Olá, bom dia. São 8 horas e 15 minutos do dia 15 de outubro de 2023. Então, estamos no dia 15, mês outubro, ano 2023, depois do nascimento de Jesus Cristo. Esta série pretende mostrar de quem é a Palestina. Se dos palestinos ou do Estado sionista de Israel. Já fizemos 2 vídeos anteriormente, desculpem, e nós partimos do início, porque nós gostamos da perspectiva cronológica. Então, aqui, na Bíblia, em qualquer uma, está dito que Abraão saiu de Ur dos Caldeus. O mapa está aqui. Então, esta é a terra da qual Abraão saiu. Elã, Babilônia, Arã, Egito e aqui, em algum lugar bem pequenininho, Mesopotâmia, Ur. Abraão saiu de Ur dos Caldeus. Então aqui, ó. Tá pequenininho demais, tá? Logo abaixo da Babilônia. Então, esta é a terra em que ele morava. E ele saiu, por ordem de Deus, para uma terra que, segundo a promessa, aqui ele diz, Gênesis 15, depois desses acontecimentos, o encontro com Melquisedeque, Javé dirigiu sua palavra a Abraão através de uma visão. Não tenha medo, Abraão, eu sou seu escudo e sua recompensa. Serás muito grande. Abraão respondeu, Senhor Javé, o que me darás? Continuou, seu filho, continuou Abraão, Eleazar de Damasco será o herdeiro da... Não, desculpa. Abraão disse, Senhor Javé, o que me dará? E continuou, sem filho é Eliezer de Damasco, que será o herdeiro da minha casa, o seu prefeito, ou seja, o seu administrador. Era um escravo, era um servo. Como não me deste descendência, essa é a palavra, Sara, descendente, descendentes, descendência, um dos servos de minha casa será o meu herdeiro. Então, Javé, já vimos que é um absurdo, né? El Shaddai. Então, esqueçam Javé aqui, que é um monstro. El Shaddai dirigiu essa palavra a Abraão. Seu herdeiro não será este, mas alguém que saiu do seu sêmen. Não diz quem. Depois Javé conduziu Abraão para fora e disse, erga os olhos ao céu, conte as estrelas se puder. E acrescentou, assim será a sua descendência. Abraão acreditou em Javé, e isso lhe foi acreditado como justiça. Javé disse a Abraão, eu sou Javé, que fiz você sair de Ur dos Caldeus, para lhe dar essa terra como herança. Então, repete, a promessa é dar a Abraão a terra de Canaã, que está aqui, o mapa. Este mapa é falso. Isto nunca aconteceu. Aqui nós temos as 12 tribos de Israel instaladas em Canaã. Absolutamente mentira. Por quê? Vou tirar aqui um cromo que fixou-se. Porque aqui nós temos Dan, Manassés, Neftali, Azer, Zabulon, Issacar, Gade, Manassés de novo, tinha 2 porções,
Efraim, Dan, aí está a mentira. Os danitas vai aparecer nos juízes como saindo doidos à procura de um local, vou tentar encontrar aqui, porque não tinham recebido sua porção em Canaã. Aqui está a grande mentira. Então, ó, Dan está aqui. Então, aqui tem a porção de terra deles. A grande mentira está desmentida no livro dos juízes. Os danitas, diz o texto, não marquei, mas acreditem, eu vou ver se eu mostro. Estava à procura de uma cidade que se chamava Laís, porque essa cidade era muito boa e muito fecunda, e o seu solo era muito fértil e bom. Então eles cercaram Laís, eles a tomaram e a chamaram de Dan, porque não tinham recebido a porção de terra na Palestina, não, em Canaã. Minha gente, aqui está, pega na mentira, pega o rabo dela. Então isso aqui é falso. Não aconteceu. Não é difícil encontrar o livro do juiz, mas aqui não vamos fazer mais aquele negócio, ficar procurando. Já disse, depois eu mostrarei. Acreditem, né? Acho que vocês acham que eu não diria a vocês uma coisa que eu não posso provar. Então, isso é completamente falso. Agora, Abraão saiu de Ur dos Caldeus, que é o primeiro mapa. Já mostramos a vocês. Uma terra cruel que matava pessoas. A religião de Ur era matar pessoas. Então, por que Deus mandou Abraão sair de Ur? Mandou Abraão sair de Ur porque lá se matava gente. Assada no forno. Então, segundo o texto, Abraão sai desta terra, Babilônia, Elã, Egito, Assíria, porque lá cozinham as pessoas, assam para Baal e Moloque. Então, esse é o motivo, veja bem. Deus não quer que Abraão seja assassino de pessoas inocentes. Manda ele sair dessa terra e ir para outra que eu te mostrarei. Não diz onde é. Nós saberemos depois que ele chega a Canaã, a terra dos cananeus. Então, ele saiu daqui pelo seguinte motivo, né? Os idólatras que habitavam nesta terra, ele especificamente em Ur dos Caldeus, mostrei já para vocês, está aqui bem pequenininha, Caldeia, é a região toda. Ele sai e vai exatamente para a Palestina, que, segundo a promessa de Deus, é o lugar escolhido para que ele se estabeleça. E aí, a gente fica pasmo quando percebe, eu desmarquei o mapa, tá, gente? Sem querer desmarquei. Quando a gente percebe que o mapa é falso. Então, nós vamos encontrar no livro dos juízes que os danitas, procuravam uma terra, livro dos juízes, porque não tinham recebido nenhuma porção na terra que Josué tinha dividido com as 10 tribos de Israel. Das 11 tribos de Israel, aliás, das 11. Por quê? Porque os descendentes de Arão, portanto, a classe sacerdotal, não tinha parte na terra. Eles recebiam 10%, né, de tudo aquilo que os outros tinham. Então, Abraão peregrina por essa terra, saindo do Egito. Aqui está, da terra de Goshen, ou Gessen. Ele passa pelo Monte Sinai e vai para o deserto de Sur, os Madianitas, onde ele encontra Jetro, atravessa o deserto de Sim. Aqui está o Negueb, onde hoje está a guerra israelense
Hamas israelense, Palestina israelense, e vai para Canaã, que então está a terra onde ele chegou. Chegou aqui. Né? Mas, segundo, aqui tem Galahad, aqui tem Moabe, tudo inimigo dele. Edomitas, Moabitas, Galaditas, Amalequitas, Madianitas não são inimigos. Jetro, o sacerdote madianita, é quem cultua Javé no ano 1450, quando Javé aparece, segundo o professor Mark Smith. Javé não vai além do ano 1450. Então, o que Javé tinha prometido a Abraão, a terra de Canaã, no ano 2000, já disse, é uma monstruosidade, porque Javé só vai aparecer, segundo Êxodo 6:3, Êxodo, livro do Êxodo, 6:3. Moisés estava pastoreando o rebanho de seu sogro Jetro, que é quem introduz ele no javismo, o madianita, sacerdote, levou as ovelhas até o deserto e chegou a Horebe, a montanha de Deus. O anjo de Javé, fica claro que é o anjo Javé, e não D, apareceu numa chama no meio do fogo em uma sarça. Moisés prestou atenção à sarça, que ardia, mas não se consumia. Então Moisés pensou, vou chegar mais perto. E do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, ele disse, eis-me aqui. Tire a sandália dos pés, porque o lugar de pisa é um lugar sagrado. Continuou, eu sou o Deus dos seus pais. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois tinha medo de olhar para Deus. Já dissemos a vocês que isso aqui, no vídeo anterior, é uma mentira. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Bom, se isso é verdade, parece-me que é. Porque, como é seu nome, ele diz, eu sou o que sou. Moisés disse a Deus, quem sou eu para ir até o faraó? Como é que quando os filhos de Israel perguntarem, como é o nome do Deus que te mandou, o que eu direi? E Deus disse, você falará assim, filho de Israel, eu sou, me enviou até vocês. E é a palavra proibida que Jesus vai falar 4 vezes e que tinha como punição o apedrejamento. Bom, infelizmente não achamos. Então o nome aqui, o Deus de Abraão, é eu sou. O, Eie, Axé, Eie. O, como está escrito lá, El Shaddai. El Shaddai está distante de Javé 500 anos. Já dissemos isso, então não vamos repetir. Não pode ser El Shaddai, no ano 2000, que vai prometer a Abraão a terra de Canaã. Aí nós já vemos que a coisa está meio enrolada. De qualquer maneira, o mapa que nós gostaríamos de encontrar, já vimos um, mas tem outro. Ali tem Canaã de um modo geral, mas eu mostrei para vocês um mapa falso que mostra Canaã dividida. E dividida maravilhosamente. Né? A promessa é clara. Então, não tenha medo, Abraão. Sou seu escudo. Sua recompensa será grande. Senhor Javé. 2000 anos de Javé existir. Será Eliezer de Damasco, o meu herdeiro e da minha casa, dos meus bens, pois não me deste descendência,
ou descendente. Então, dos servos de minha casa será um herdeiro. Javé, jamais poderia ser, só vai aparecer 500 anos depois, dirigiu Abraão essas palavras: seu herdeiro não será ele, mas alguém que sair do seu sêmen ou sangue. Zara, erga os olhos para o céu, conte as estrelas se puder. E acrescentou: assim será sua descendência. Aqui sim. Ora, hoje, somando todos os judeus, sefaraditas e askenazitas, vai dar 0,2% da população mundial. Ele diz: sua descendência será numerosa como as estrelas do céu e como as areias do mar. Fui pesquisar. 0,2% da população mundial. Não sei em matemática quanto isso dará, mas não é uma multidão que equivale à quantidade de estrelas do céu ou as areias do mar. Obviamente, aqui há um pleonasmo, vamos dizer assim, uma construção, né? Não é pleonasmo não, mas, evidentemente, um aumento muito grande. Só se considerarmos todos os filhos de Abraão, aí sim. Por que todos os filhos de Abraão? Porque Abraão morreu. Abraão morreu. Vamos à morte de Abraão. Abraão tomou outra mulher chamada Setura. Esta gerou para ele Zamrã, Gesam, Madã, Madian, Jesboque e Sué. Jexa gerou Sabá e Dadã. Os filhos de Adã foram os Assurim, os Atsim e os Elumim. Os filhos de Madian foram Efofé, Enoque, Abdá e Eldaá. Todos esses são descendentes de Setura. Meu Deus do céu! Aqui nós temos Setura, uma mulher com 8 filhos. Abraão deu todos os seus bens a Isaque. Quanto aos filhos de suas concubinas, Abraão deu presentes, ainda em vida, os mandou para longe de seu filho Isaque, para o leste da região oriental. Então veja, ele tinha muitos descendentes. Hoje, o Islã, portanto os muçulmanos, são descendentes de Abraão. Os católicos, os cristãos, consideram-se descendentes de Abraão, que Jesus Cristo e os apóstolos e a segunda geração apostólica eram, e os judeus. Então, se somar cristãos, judeus e muçulmanos, então aí nós teremos muita gente mesmo. As 3 grandes religiões monoteístas, é uma palavra esquisita, viu? Não há religião monoteísta a não ser o Islã. É a única religião monoteísta. Mas Abraão viveu 175 anos, mais do que Moisés, que foi 120. Depois Abraão expirou e morreu numa velhice feliz, idoso, reunido-se com seus parentes. Isaque e Ismael, seu filho, o enterraram. Aqui aparece mais outro. Lá já tem 8 herdeiros. Portanto, deveriam estar na terra prometida. A terra foi prometida a Abraão e sua descendência, não é? Aqui nós vimos, Abraão gerou com sua mulher chamada Setura, Zamrã, Jexam, Madian, Jeboque e Sué. Outra gerou os Assurim, os Latuzim e os Lomim. Vai para adiante. Ou seja, acontece que Abraão tinha 8 filhos, além de Isaque e Ismael. O que é que ele fez? Então, a promessa dizia que a terra prometida era para ele e seu descendente, por um lado, se quisermos trazer assim, exegese, ou o seu descendente. Ele escolheu o seu descendente, Isaque. Mas na hora de morrer, está aqui no capítulo 25, Gênesis, Abraão foi enterrado na gruta de Macpela por Isaque e Ismael. Agora, quem foi Ismael? Vamos lá. Então, o problema aqui, os 8 filhos, ele deu presentes, deu ouro, deu dinheiro, mandou embora. Só quem enterrou ele foram 2.
Então, os 8 não estavam no sepultamento de Abraão. Só estavam 2. Isaac, que ele considera o filho da promessa, portanto, seu herdeiro, e Ismael. Vamos agora à história de Ismael. É cruel, viu? É muito cruel. Sarai, mulher de Abraão, não lhe deu filhos. Era estéril. Mas tinha uma escrava egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abraão: Javé não me deu filhos. Una-se a minha escrava para ver se ela me dá filhos. Os filhos da escrava eram considerados filhos da patroa. Então Ismael vai ser o primogênito. Pela lei da patriarcal, Ismael é o descendente legítimo, herdeiro de todos os bens e líder do clã. E vai enterrar Abraão junto com Isaac. Então, prestem bem atenção. Então, Javé disse a Abraão: Eu fiz você sair da terra dos caldeus. É um absurdo, viu? E agora aqui, saiba com certeza que seus descendentes verão como estrangeiros na terra que não será deles, mas depois sairão dessa terra. Vou repetir. Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filho, mas tinha escrava chamada Agar, não é Setura. Setura deu 8. Agar, então, é egípcia, escrava de Sarai. E ela diz: Olhem bem, vejam bem. Javé não me deu filhos. Seria impossível dizer isso, né? Ela não conheceu Javé. Ela é o Shaddai. Una-se, quer dizer, desculpem, tá? Eu ia falar a palavra. Transe com a minha escrava Agar, e os filhos que ela tiver serão meus filhos. Logo, Abraão aceitou a proposta de Sarai. Então, 10 anos depois de nascido Ismael, Abraão se estabeleceu em Canaã. Sua mulher tomou sua escrava egípcia Agar e entregou-a. Portanto, aqui é como nasceu Ismael. 10 anos depois que Abraão estava casado com Sarai, Abraão Sarai entregou como mulher Agar, a escrava egípcia, para ser mulher de seu marido Abraão. Este transou, né? Vamos dizer só isso mais, né? Com Agar, que ficou grávida. Unido a Agar, ela engravidou. Vendo que estava grávida, Agar perdeu respeito para com Sarai. Então Sarai disse a Abraão: Você é responsável por essa injustiça. Coloquei em seus braços minha escrava, e ela, vendo-se grávida, não me respeita mais. Javé seja nosso juiz. Então já é um péssimo juiz. Porque a questão aqui não é o respeito a Sarai. A questão é a lei patriarcal. Então a lei obriga a todos. E a lei patriarcal diz: o primogênito é herdeiro dos bens e líder do clã. Agora Sarai vai dizer: estou com ciúme de Agar. Ela deu um filho, Ismael. Então, Sarai disse a Abraão: a Agar está se achando melhor do que eu. Abraão então disse: faça com ela o que você quiser. Era um fraco, né? Era um fraco. A lei dizia claramente: ele é um patriarca. E a lei patriarcal dizia que o primogênito seria herdeiro dos bens e líder do clã. Ele já tinha Ismael. 10 anos depois
que estava casada com Sarai. Então, ela não tendo filhos, manda ele casar com Agar, e aí tem Ismael, que devia ser o herdeiro. Então, quem já está na Palestina hoje eram os ismaelitas, pela lei patriarcal, se eles quisessem. Acho que eles não haviam de querer. Então, Sarai deu uma surra em Agar, e Agar fugiu de sua presença. Um dia, o anjo de Javé encontrou Agar junto a uma fonte no deserto, a fonte que está no caminho de Sur. E lhe disse: Agar, escrava de Sarai, de onde você vem e para onde vai? Agar respondeu: estou fugindo da minha patroa Sarai. O anjo de Javé lhe disse: volte para sua patroa, seja submissa a ela. O anjo de Javé acrescentou: eu farei a descendência de você tão numerosa, são os ismaelitas, que ninguém poderá contar. A mesma promessa feita a Abraão com os seus descendentes. Então, Ismael, aqui está, igualzinho, ó. Vou dizer. O anjo Javé disse a Sarai: volte para sua patroa. Eu farei a descendência de Ismael ser tão numerosa que ninguém poderá contá-la. E concluiu: você está grávida e vai dar à luz um filho, e dará ele o nome de Ismael, porque Javé ouviu sua aflição. Ele será como um potro selvagem, indomável, e viverá separado dos seus irmãos, os 8 e Isaac. Portanto, ele estabelecerá sozinho e será um povo numeroso. Agar invocou o nome de Javé, que ele havia falado, e disse: tu és o Deus que me vê, pois eu vi tua face. Por isso esse poço se chamará Poço do Deus que me vê. E se encontra entre Cádiz e Barade. Agar deu-lhes um filho para Abraão, e Abraão deu-lhe o nome de Ismael, que Agar lhe dera. Ela voltou. Então não morreu aí. Como o anjo disse: volte e seja submissa, mude de comportamento. Abraão tem 86 anos quando Agar deu à luz a Ismael. E quando é que ele morre? Já tem 8 filhos, descendentes. Agora vai ter Ismael, o 9º filho. E ele vai morrer. Os 8 filhos, quando ele completa. Aqui não diz quantos anos. Não sei. Quando ele passou, depois da morte de Sarai, ele mandou seus filhos e suas concubinas para longe. Lhes deu presentes ainda em vida. Os mandou para longe de seu filho Isaque, para o leste, região oriental. Então ele escolheu Isaac. Os 8 filhos ele desconsiderou. Ele deserdou. Mas Ismael, não. Abraão viveu 175 anos. Teve Ismael com 85. Aqui viveu 175. Depois morreu, depois de uma velhice feliz. Reuniu-se aos seus pais. Isaac e Ismael, seus filhos, o enterraram na gruta de Macpela, no campo de Efron, de Seor, o Eteu, campo que está diante do carvalhal do Mamre, e o campo que Abraão tinha comprado do filho de Hete. Nele foram enterrados Abraão e Sarai. Pronto. Depois, Deus abençoou seu filho Isaque. Isaque morou junto ao poço onde tinha encontrado Deus. Agora vai dar o descendente de Ismael. Não nos interessa. Então, Ismael viveu 130 anos. 137 anos.
Depois morreu. Reuniu-se com seus pais. Habitou desde Havilá até Sur, que está a leste do Egito, na direção da Síria. Lá se estabeleceu na frente de todos os seus irmãos. Enterrou o pai junto com o irmão Jacó. Mas Abraão deserdou 8 filhos e, na hora da morte, ele disse que a Ismael que saísse com metade dos bens que ele tinha, porque o chefe do clã, o herdeiro legítimo dele, seria Isaac. Injustiça sem nome. Um absurdo. Então aqui nós estamos vendo uma sequência de absurdos. Vamos mostrar algumas figurinhas agora. Então nós temos aqui a Bíblia mais bela do mundo, feita por um judeu, que é o nosso queridíssimo e saudoso dono da manchete. Lembra, tá? E o dilúvio, não importa, a Torre de Babel, não importa. E aqui nós temos Abraão e Sarai chegando em Canaã. Abraão e Sarai, sua esposa, chegando em Canaã. E aqui nós temos Sarai com Ismael no colo e Agar ainda estando vamos dizer assim, descansando da gravidez e resguardo, deitada na cama, e outra serva, a concubina, que seria Setura, servindo ela. Então, aqui está as 6, ó. A esposa Sarai com o filhinho Ismael no colo. Não é Jacó, não é Isaac, não. Aqui está Agar e aqui está Setura. 3 esposas. Agora, ele vai deserdar Ismael. Pela lei patriarcal, ele cometeu um crime. Mas não é só esse. Bem, aqui tem um quadro muito bonito que mostra o encontro de Agar, que está aqui embaixo, ó. Aqui é Agar, olhando para cima. O quadro está dividido em 2. É de Jean-Baptiste Tiepolo, lindíssimo, que está o resto do quadro, o anjo. Então, este anjo é o anjo que aparece a Agar, que ele diz, Deus me vê. Agar diz, aliás, eu vou chamar você, Deus me vê. E aqui está Agar, lindíssima, olhando para o anjo. O quadro está quebrado ao meio, mas vocês podem ver e juntar. Então, Agar aqui está fugida e está fugida. Quase que eu disse, né? Mas o anjo diz, volte para sua patroa, leve Ismael e viva em paz. E os dois enterraram Abraão. Então, Abraão teve uma multidão de filhos, é o que diz esse quadro, ó. No colo deles uma opção de crianças. Agora, por que é que ele escolheu Jacó? Desculpa, Isaac. Aqui está a verdade, ó. Abraão teve muitos filhos, mas ele escolheu Isaac. Contra todas as leis de justiça, contra o direito, né, contra as leis patriarcais. Então, é um fraco. E aqui nós temos ele repetindo a ação pela qual Deus mandou ele sair da Babilônia. Ele ia matar Isaac. Este menino é Isaac. Então, Ismael está vivo em casa e ele vai enfiar o facão que está aqui na outra mão, ó. Essa faca enorme aqui, essa peixeira aqui, ó. Ele vai degolar Isaac
e aí vai ficar Ismael, que seria realmente o herdeiro legítimo. Mas o anjo impede e diz, pare. E ele para. E aí Isaac é desamarrado e vai se tornar o herdeiro da promessa. Tudo muito lindo, de acordo com o fideísmo, fé cega. Mas se você fizer uma crítica, você vai ver que Abraão é um fraco. Primeiro que tudo, Deus mandou ele sair de Ur dos Caldeus, porque lá matavam gente. Depois Deus manda Abraão matar Isaac. Rosenberg diz, absurdo, seria impossível. Seria impossível. O Abraão é doido, ou o Deus é doido. Porque se ele defendeu Sodoma e Gomorra, que eram cidades malditas, quando Deus manda ele matar Isaac, ele não diz uma palavra a favor do filho. Isso foi uma inserção. Isso é falso. Então essa cena jamais aconteceu. Até porque se tivesse acontecido, estava indo contra o motivo pelo qual ele saiu da Babilônia, ou seja, da Caldeia. Então, tudo é absurdo. Mas o maior dos absurdos é o que a gente acabou de ler. Ou seja, Agar, sem culpa nenhuma, porque simplesmente a culpa dela foi cumprir a ordem da patroa, une-se a Abraão, tem um filho, e aqui ela está fugindo, ela olha para cima, vê o ruflado de asas, olha para cima, o filho não é mostrado, e vê um anjo que está aqui do lado de cá. Ismael está do lado dela, não é mostrado, mas está no colo de Sara ali. Ismael seria o primogênito, portanto, pela lei patriarcal, o legítimo descendente da terra prometida. Se considerarmos descendentes, todos, e se considerarmos descendente, então seria Jesus. Por quê? Porque encarnou o Logos, e o Salmo de Davi diz que o descendente de Abraão, que herdará a terra, minha é a terra e tudo o que ela contém, o mundo e os seus abismos. Então, o Salmo diz, e ele reinará para sempre. Ora, Isaac não reinou para sempre, nem Davi, nem Robão, nem nada. Então, se acharmos, se trazemos Sara por descendente, vamos chegar a Jesus. Se obedecermos a lei patriarcal, teremos Ismael. Isaac de modo algum seria o herdeiro. De nenhum modo. E aparece aqui uma inserção, ou seja, uma invenção, uma mãozinha bota a mão ali e faz um relato muito lindo, muito bonito, mas uma grande mentira, né? Abraão jamais faria isso, mas ele está em Canaã. Ele saiu, né, da Babilônia e foi para Canaã. E o motivo da saída da Babilônia é porque lá se matavam criancinhas. E ali, curiosamente, ele vai matar uma criança, que é o próprio filho. Não diz uma palavra a favor do filho. Não defende o filho. Deus manda e ele vai matá-lo. Então, minha gente, aí está os absurdos da Bíblia. Aí está, porque não podemos aceitar o que está acontecendo sem um exame minucioso. Por isso estou vindo do lado do início. Já está errado lá. Porque tem muita mentira. Porque tem muita mutilação. Né? Tudo está mutilado. Esdras fez uma mutilação da Bíblia. O canário se chama Esdras. Deus nunca mandou Abraão matar Isaac. Até porque ele já tinha eleito Isaac e tinha dito a Ismael que Ismael ficaria em segundo plano. Mas dá a Ismael metade dos seus bens. Ou seja, divide os dois, seu primogênito e o seu escolhido, ele divide os bens ao meio, depois de já ter dado aos 8 filhos uma grande quantia de dinheiro. Restam os dois, o primogênito e o que ele acha eleito, que ele elegeu. Ele divide a metade
e dá Ismael. E a outra metade ele dá Isaac. Só que Isaac é da primogenitura. Usurpa, portanto, é a palavra. Usurpa. Com a anuência do pai. E Abraão morreu numa velhice feliz. Isso o tornaria injusto e cruel. E extremamente fraco, porque obedeceu a sua mulher Sarai. Tudo isso nós temos que considerar. Quer dizer, está tudo errado desde o começo. Tá um nó, tá um novelo desde o começo. Tá? Injustiça, desobediência à lei, obedecer ao ciúme de uma mulher, desobedecer à lei patriarcal, né? Mandar 8 filhos embora, quando a palavra é descendentes, dessa terra você ser descendentes, então os 8 são também descendentes e deviam estar juntos, hoje lá no Estado sionista de Israel. Ismael é o primogênito, pela lei patriarcal, é o único herdeiro. É o líder do clã e é o herdeiro de tudo. Mas ele separa Ismael, manda os 8 embora e divide o que tem entre Ismael e Isaac. E os 2 juntos ficam e juntos o sepultam na gruta de Macpela. E assim começou a briga, porque os descendentes de Ismael não aceitam isso. Este é o motivo. Os ismaelitas não aceitam isso. Agora vocês já sabem que o Hamas é ismaelita. Pronto. Tá claro? Tá claro porque que o Hamas não aceita? Porque o Hamas é ismaelita. Então, Dr. Rodrigo mostra a história da Palestina, acabei de ler, e ele diz que os ismaelitas juntaram aos filisteus na faixa de Gaza. Os filisteus é que dão nome à Palestina. Palestina. Já estavam lá, é os donos da terra. Quando vieram os ismaelitas e juntaram-se a eles. Os filisteus desaparecem da história, ou juntam-se, ou misturam-se, de qualquer forma, então, os habitantes da faixa de Gaza, os habitantes de Gaza e de Golã, são uma mistura dos filisteus com os ismaelitas. Agora vocês sabem porque o Hamas não cede. Até a próxima.